Olá pessoal, quem vos fala é o professor Sérgio Vasconcelos. Sejam bem-vindos à disciplina de expressão gráfica. Este vídeo foi feito com um objetivo um pouco diferente. O objetivo é mostrar como usar os instrumentos numa mesa convencional e como calcular as alturas usando a declividade de forma analítica e de forma gráfica. Vamos lá. Observem que eu montei uma mesa, uma cartolina e fixei o meu papel no centro dessa cartolina. Vamos utilizar este exemplo para exemplificar como utilizar os instrumentos corretamente e como calcular as alturas do telhado. Para facilitar, eu fiz uma graduação na própria cartolina que ajudará bastante no alinhamento dos meus instrumentos. Nós já sabemos que toda solução deste telhado, considerando as mesmas declividades, são bissetrizes. Você tem aqui ângulos retos, que podem ser feitas bissetrizes com o esquadro de 45 graus. Como utilizar o esquadro de 45 graus? Eu pego a minha régua e apoio a régua em uma linha já feita, uma linha pré-definida, exatamente com o objetivo de apoiar os instrumentos. Pego o esquadro de 45 graus e apoio. O esquadro de 45 graus deverá estar apoiado na régua. Observe que com esta mão eu seguro a régua e com essa mão eu manuseio o esquadro. Segurei aqui com a mesma mão o esquadro e a régua e fiz o traçado. Viro o esquadro, deslizo o esquadro na régua e faço o traçado. Aproveito e já faço do outro lado também. A régua deverá sempre estar na posição de alinhamento pré-definida. Tracei a minha linha de 45 graus e tracei a minha outra linha de 45 graus. Apago os excessos. Faço a limpeza, se eu tiver o instrumento correto. Esta linha horizontal, como fazê-la? Apoio a régua. Pode ser no próprio telhado, olha. A régua ficou alinhada a uma linha já feita. Pego o esquadro, apoio o esquadro. Mais uma vez dizendo, olha, esta mão aqui segura a régua e com esta mão eu deslizo o esquadro e faço o traçado. Esses ângulos aqui não são retos, então eu tenho que utilizar o compasso. Forma correta de utilizar o compasso. Eu vou traçar bissetrizes. Apoio esse dedo aqui, olha, e ajuda na fixação do compasso no ponto correto. Fiz um arco. Como eu vou fazer 4 bissetrizes, já faço as 4. Não preciso fazer o arco inteiro, basta fazer 2 marcações, uma pequena marcação aqui e outra aqui. Neste outro ângulo embaixo, da mesma forma. Outra marcação aqui e aqui também. Para fazer a bissetriz, além destes pontos, eu preciso de 2 outros pontos. Centro o compasso
nas intersecções dos arcos com os lados do ângulo. Aí eu traço um arco pequeno e outro arco pequeno. Um arco pequeno e outro arco pequeno. Este ângulo aqui eu posso traçar a bissetriz para o lado de fora ou para o lado de dentro, não tem problema nenhum. Vou fazer para fora porque aí você deixa o seu desenho mais limpo. Observe o compasso. Ponta seca na intersecção, um pequeno arco. Ponta seca na intersecção, outro pequeno arco. Essas bissetrizes agora, você utiliza o esquadro de forma livre. Você apoia o esquadro, alinha o esquadro com os pontos que você deseja, alinha os esquadros com os pontos que você deseja traçar e faz as bissetrizes. O foco dessa aula não é explicar como solucionar o telhado, e sim como utilizar os instrumentos. E finalmente, mais uma linha. Olha, eu posso utilizar também os dois esquadros. Aí eu apoio um esquadro na própria folha. Observe que como a folha está presa, eu apoiei aqui, eu venho com outro esquadro, apoio aqui e faço o meu traçado. Apago os excessos e posso traçar as minhas linhas definitivas ou deixar dessa forma se eu já as fizer. Mas se eu quiser linhas mais largas, aí eu venho com os esquadros e traço linhas mais largas. Com os esquadros e traço linhas mais largas. Muito bem. Para fazer a projeção secundária ou a fachada do telhado, eu preciso projetar os pontos neste desenho aqui. Mais uma vez repetindo, eu pego a régua, apoio a régua numa linha já existente. Pode ser uma linha do próprio telhado, olha. Com o esquadro, eu apoio aqui e faço linhas de construção a fim de projetar todos os pontos que eu desejo projetar. Sejam pontos do beiral ou sejam pontos da geometria do telhado mais altos do que o beiral. Deslizo o esquadro até o ponto desejado e faço a projeção. Deslizo o esquadro até o ponto desejado e faço a projeção. Faltaram dois pontos aqui embaixo. Eu já faço de todos os pontos, porque aí facilita o meu trabalho. Eu posso utilizar linhas bem clarinhas, tá? Linhas de construção. Eu estou fazendo um pouquinho mais forte aqui para vocês enxergarem, mas não há necessidade de linhas tão largas, tão fortes. Linhas bem clarinhas, quase invisíveis, para eu fazer a geometria do telhado aqui. Vamos chamar esse de ponto A. Este ponto e este ponto têm a mesma altura, porque eles são uma comieira. Este ponto de ponto B e este ponto de ponto C. Eu vou precisar calcular as alturas desses três pontos para desenhar o meu telhado. Aí nós vamos na segunda parte da aula. Como calcular as alturas? Usando a declividade. Eu posso utilizar a declividade de forma gráfica ou de forma analítica. Como utilizar de forma analítica? Eu meço a distância, então vamos ver, a altura do ponto A é igual. Eu meço a distância
do ponto até o beiral, aqui deu 4,5 centímetros, e multiplico pela declividade. No caso aqui a declividade é 0,35. E o resultado é a altura do ponto. É uma regra única para todos os pontos. Mas se eu não quiser fazer de forma analítica, se eu não quiser fazer essa operação matemática, dá para fazer de forma gráfica. Eu vou mostrar como resolver esse problema de cálculo de altura utilizando um gráfico muito simples. Observem. Como calcular a altura de pontos de um telhado utilizando um gráfico de declividades? Você vai fazer o seguinte. Você vai desenhar um ângulo reto. Aqui você vai marcar 100 unidades. Pode ser unidades quaisquer. Eu usei a minha régua e marquei aqui, olha. 100 unidades. Neste ângulo reto, eu vou marcar, utilizando a mesma régua, eu vou marcar a declividade que eu quero. No telhado, a declividade é de 35%. Então, eu venho aqui e marco 35%. Olha. Eu marco 35. 10, 20, 30, 35. Marquei 35. Tá aqui 35. Se eu traçar uma reta aqui inclinada, a declividade dessa reta é igual a 35%. Observe que aqui eu tenho um ângulo alfa. Nós já falamos deste ângulo alfa. A declividade é a tangente do ângulo vezes 100. Quem é a tangente? É o cateto oposto sobre o cateto adjacente. Se você fizer uma leitura direta, olha, 35 por 100, 35%. 35%. Simples. Muito bem. Entendido o gráfico, como aplicá-lo para resolver o problema do telhado? Voltemos lá no telhado, olha. Eu vou traçar uma reta de suporte aqui para a gente enxergar essa distância aqui, olha, importante. Essa distância aqui, olha. Do ponto A até o beiral. Essa distância aqui, eu vou medir essa distância aqui. Eu gosto de utilizar o compasso. Eu vou medir com o compasso. Como é que eu faço medição com o compasso? Eu centro o compasso aqui e abro o compasso até aqui. Eu pego esta distância e transfiro para o gráfico. Vou transferir aqui, olha. Transferir. Aquela distância que eu peguei lá do telhado, eu trouxe para cá. Está aqui. Se eu traçar uma reta vertical, aí eu tenho aqui, olha, a altura em uma reta de 35%. O que é que eu faço? Eu pego esta altura com o compasso e transfiro para cá. Ponto A, a linha de projeção está aqui a minha altura. Como essa altura é igual, eu trago para cá e traço essa altura. Eu tenho aqui já a definição da geometria do telhado.
É só conectar os pontos. Este ponto aqui já está no beiral. Este ponto já está no beiral. E esses dois pontos aqui em cima. Bom, e esses outros pontos, né? Como fazê-lo? Eu posso calcular de forma analítica ou fazê-los de forma gráfica. De forma analítica, é só você pegar a máquina de calcular e fazer a operação matemática. De forma gráfica, nós vamos repetir aquela operação, olha. Eu vou traçar uma linha auxiliar aqui para medir a distância. Essa distância aqui é que vai ser importante eu medir. Eu vou medir também a distância, olha. Este ponto B, observe que este ponto B, ele pertence a essa água aqui, a esta água e a essa grande água aqui. Então, eu posso medir a distância para qualquer uma dessas águas. Vamos medir aqui, olha. Prolongando essa linha para fazer a medição. Medir. Essa distância aqui está medida. Por que eu preciso prolongar essa linha? Porque eu preciso medir a distância desse ponto para essa reta. E a distância de um ponto a uma reta só pode ser medida numa perpendicular. Vamos lá fazer as transferências dos valores para o gráfico? Como é que eu faço? Eu vou transferir essa medida. Medir com o compasso, posso medir com a régua também, não tem problema. E transfiro para o gráfico. Transferir. Vou fazer a outra já. A outra é um pouco maior. Se ela é um pouco maior, a altura vai dar também maior. Estão aqui as duas marcações. Vou novamente fazer uma linha vertical. Apoio a minha régua na linha já existente. Apoio o meu esquadro e faço as duas linhas verticais. Está aqui a altura de um ponto e do outro. Transferindo para o meu telhado. Faço a medição com o compasso, posso fazer com a régua também. E transfiro a menor altura. Quem é a menor altura é o ponto C. Então, o ponto C ficará neste ponto. E o ponto B? Volto para o gráfico, faço a medição da altura do ponto B e transfiro essa medida para o meu telhado, que será aqui. O ponto C está aqui e o ponto B está aqui. Concluindo agora a geometria desta região do telhado, olha, há uma água aqui que é do beiral para o ponto C e para o beiral. Eu marco este ponto aqui e faço as conexões simplesmente com a minha régua de forma livre. Do ponto B até o ponto C tem uma linha de geometria de telhado. Então, haverá uma linha aqui. Do ponto B até este ponto aqui no beiral, olha. Este ponto do beiral é este aqui. Este ponto do beiral é este aqui. Logo, eu terei que fazer a conexão entre estes pontos. Quando eu tenho dois pontos livres
eu faço a conexão ajustando a minha régua. Quando eu tenho condições de fazer uma linha de 45, de 60 ou de 30 graus, eu apoio a minha régua e apoio o meu esquadro. Bom, pessoal, o objetivo deste vídeo era mostrar a vocês como em uma mesa convencional eu posso fazer desenhos técnicos. Dá um pouco mais de trabalho, mas é possível, utilizando uma régua simples, um par de esquadros, um compasso, uma lapiseira e uma borracha. É importante também uma fita adesiva para você fixar os seus papéis às suas mesas. Espero que tenha sido útil o vídeo. Vamos encerrar neste momento e na próxima aula nós resolveremos mais exemplos de telhados clássicos de múltiplas águas. Até a próxima!